Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a importância da reserva de emergência, sobre o quão importante é estar preparado financeiramente para passar pelas diversas situações da vida. Ressaltando que vou falar não só sobre a segurança financeira, mas também sobre a tranquilidade psicológica que ter uma reserva de emergência pode te proporcionar. Lembrando que você pode ouvir esse episódio no podcast Reflexão Financeira, link na descrição do vídeo. E aí, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho de notificações para receber um aviso assim que sair um vídeo novo aqui no canal? E já deixou o like por saber que o vídeo vai ser bom e que vai agregar muito na sua vida financeira? Se ainda não fez esse passo a passo da prosperidade financeira, faça para ajudar esse humilde canal a crescer cada vez mais, para fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. A gente sabe que os imprevistos de certa forma são previstos, pois em algum momento eles podem e vão acontecer. Em algum momento dessa vida vamos passar por algum tipo de dificuldade, seja ela financeira ou não. Você concorda comigo? A não ser que você seja de outro mundo, você é um ET, não é um ser humano, ou seja, um ser totalmente especial e blindado de todas as dificuldades dessa vida. Então, acreditando que estou falando com humanos, assim como eu, sabemos que os imprevistos nos tiram do centro, nos causam perturbações, nos desafiam por nos colocar em uma situação de grande desconforto, situações por vezes de desgaste físico e emocional. Agora, se imagine passando por uma situação de emergência bem ruim, ou tente se lembrar de alguma situação emergencial que você já passou, seja um problema de saúde, o seu carro velho que quebrou, a demissão no seu trabalho que aconteceu, entre outras diversas situações difíceis. Perceba que há algo em comum entre todas essas situações. O dinheiro consegue suprir todas elas, consegue resolver todas elas, no mínimo consegue viabilizar para que a situação emergencial seja resolvida. O dinheiro pode não te trazer felicidade, mas a ausência do mesmo te gera infelicidade. Você concorda comigo que uma boa cama não te garante um sono tranquilo, mas que uma cama ruim vai te trazer muitas dores nas costas? Então, o dinheiro tem o seu valor e a sua importância. Agora pense comigo, você seria capaz de montar uma casa sem alicerce, sem fundação? Acredito que não, né? Deve ser bem difícil começar uma casa pelo telhado. Então, antes de montar a sua casa, monte o seu alicerce, ou seja, antes de investir em ativos de maiores riscos que proporcionam possíveis rentabilidades maiores, que é o que acaba se tornando mais atrativo, principalmente para quem está começando a investir, invista em ativos de menores riscos que proporcionam possíveis rentabilidades menores, mas que você mantém o seu capital protegido, disponível para você resgatar no momento em que ocorrer uma emergência. Esse é o principal fundamento desses tipos de investimentos. Não é sobre o investimento que mais se multiplicou nos últimos anos, mas sim sobre o investimento que tem uma rentabilidade razoável, que seja livre das volatilidades do mercado, que são as oscilações que ocorrem nos preços dos ativos, e que tenha o principal, uma alta liquidez, ou seja, uma grande capacidade em converter o investimento em dinheiro, vendendo o investimento sem perda, mas sim com um ganho razoável de rentabilidade, tendo esse dinheiro na hora que necessitar do mesmo. Imagine a situação onde você investiu em ações, que são ativos de renda variável, que possuem uma volatilidade de mercado, que tem oscilações constantes em seus preços, investiu um dinheiro que você está precisando muito por conta de uma emergência que aconteceu com você. Imagine qualquer tipo de emergência. Então você vai vender as suas ações para utilizar o dinheiro com a tal emergência, e que quando você foi vender as ações, você percebeu que justamente naquela semana elas se desvalorizaram muito, e então você vai ter que vendê-las assumindo prejuízo porque você vai precisar do dinheiro para cobrir a emergência. É uma péssima situação, não é mesmo? Além da situação de emergência que você está passando, ainda vai tomar prejuízo nos investimentos, justamente porque você não se preparou, você não fez o alicerce dos seus investimentos. E posso dizer a você, pela experiência que venho adquirindo há anos investindo, vendo as realidades também de outros investidores e também ajudando outras pessoas a investirem, que as pessoas, quando começam a investir, a grande maioria delas constroem a sua carteira de investimentos iniciando pelo telhado. Acredito que você se lembra, da metáfora que utilizei sobre começar a casa pelo alicerce e não pelo telhado. Eu sei que soa muito mais atrativo e até mesmo para fazer vídeos aqui para o YouTube, vídeos mais chamativos, mostrar altos ganhos que eu tive com algumas das ações que tenho na minha carteira de investimentos, ações até mesmo que duplicaram, que triplicaram de valor na minha carteira, dizendo o quanto esses investimentos possuem de potencial de te deixarem rico, de multiplicarem, fazendo você alcançar a sua liberdade financeira sem muito trabalho ou sacrifício. Portanto, vemos
também tantas pessoas que caem em pirâmides financeiras, o tanto de pessoas que fazem jogos de azar, mas não é assim que funciona, pois com os investimentos existe um caminho a ser trilhado com os mesmos. Eu fui premiado sim por ter escolhido bons ativos que se multiplicaram na minha carteira de investimentos, mas tiveram outros que não fui tão bem sucedido assim, mas acima de qualquer coisa eu sempre tive a minha sanidade mental, a minha tranquilidade garantida para dormir todas as noites, tendo meu dinheiro investido, até mesmo quando passei pela pandemia, vendo as ações e fundos imobiliários desmoronarem de desvalorização na minha carteira de investimentos. Sabe por quê? Porque eu tinha minha reserva de emergência. Eu tinha a garantia do investimento que não sofria nenhum tipo de oscilação e que se acontecesse qualquer eventualidade comigo, eu não ficaria desamparado, pois eu tinha o recurso necessário investido e preservado contra as oscilações do mercado financeiro, o que me permitiu em até mesmo ter um pouco de ousadia e vender um pouco dessa minha reserva para investir mais nas ações que haviam se desvalorizado na pandemia, apenas pelo efeito da pandemia, e que se o mundo não acabasse como ainda não acabou, essas empresas voltariam a se valorizarem e, consequentemente, por ter comprado mais barato, eu conseguiria me beneficiar com uma boa valorização no longo prazo, quando o mundo se recuperasse desse evento. Então a reserva de emergência atinge muito mais do que o nosso financeiro. Ele nos proporciona o principal, a sanidade mental, a capacidade de tomar boas decisões financeiras de forma consciente e sem desespero. Quantas pessoas eu ouvi na pandemia dizendo que fizeram os melhores negócios da vida, porque elas tinham dinheiro, tinham uma reserva e do outro lado tinham pessoas imprensadas, sem dinheiro, desesperadas, se desfazendo das coisas a qualquer preço. Então, independentemente de qualquer eventualidade que vamos passar daqui para frente, esteja sempre preparado financeiramente. Eu sei que não é o tipo de investimento mais sexy do mercado financeiro. O Bitcoin, por exemplo, exala a sensualidade com suas infinitas multiplicações. Eu até pago o preço ao fazer esse tipo de vídeo que não chama tanta atenção para te dizer: comece pela sua reserva de emergência. É ela que vai te garantir os frutos provindos dos demais investimentos. Comece a sua casa pelo alicerce, não se aventurando ao construí-la de maneira inicial pelo telhado ou até mesmo pelas paredes sem colunas. E não pense que você está imune, que nada de errado pode acontecer com você, pois, como disse no início, os imprevistos acabam sendo previstos. Então, não seja displicente, seja responsável consigo mesmo e até mesmo com os seus familiares. Não deixe de ter uma reserva de emergência, até porque não adianta contratar um seguro veicular depois de ter batido o carro. Então seja inteligente, antecipe as situações, esteja preparado para passar pelas mais diversas situações que acabam ocorrendo em nossas vidas. Tenha em mente que, assim como um time de futebol, cada tipo de investimento tem a sua função em campo. E os investimentos para se montar a reserva de emergência é como se fosse a defesa do time de futebol, onde a primeira missão é defender o time, ou seja, proteger o seu patrimônio para caso você precisar do dinheiro. Lembre-se que rentabilidade aqui não é a prioridade maior, mas sim baixo risco e alta liquidez. Mas ele também, a defesa do time, pode fazer um gol de cabeça, ou seja, esse tipo de investimento, apesar de ser mais conservador, pode te trazer boas rentabilidades sim. E se você quiser saber quais são os investimentos que possuem as características necessárias para compor uma reserva de emergência adequada, não vai dizer que é poupança não, pelo amor de Deus. Deixa aqui nos comentários do vídeo que você quer um vídeo com os investimentos para a reserva de emergência e que, de acordo com os comentários de vocês, eu vou fazer esse vídeo. E fique à vontade para deixar a sua dúvida sobre algo que foi falado aqui, me deixa à disposição nos comentários do vídeo para trocarmos aquela ideia bacana, e agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo, e para te ajudar, confira esse vídeo que deixei aqui para você aprender a montar a sua reserva de emergência de forma bem estruturada. Vale a pena conferir. Um forte abraço e a gente se vê!